Muito bem, meus queridos e amados ouvintes e irmãos, aceitem a paz do nosso eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo, este quem vos sauda. Sou eu mesmo, seu irmão em Cristo, cooperador Ínio. E hoje eu estarei trazendo o relato de um personagem bíblico que está registrado no Velho Testamento. Mas antes, eu gostaria que você desse o seu like e se inscrevesse neste canal. Quando você se inscrever, aperte no sino das notificações e aperte em todas, para que todas as vezes que eu estiver postando conteúdo, você seja notificado. Queridos e amados ouvintes, o relato que hoje eu trago, debaixo da inspiração divina, é sobre a vida de Salomão. Quem foi o rei Salomão? O rei Salomão, ele foi o terceiro rei de Israel, filho de Betseba, que está registrado em 2 Samuel, no capítulo 12 e no versículo 24. O rei Salomão, meus queridos irmãos, ele governou sobre Israel aproximadamente entre 971 e 931 antes de Cristo. Salomão, ele é conhecido por sua sabedoria e por ter sido um rei que construiu o primeiro templo de Jerusalém. Neste texto de 2 Samuel, no capítulo 12, a partir do verso 24, nós vamos denotar, conhecendo um pouco mais a fundo sobre Salomão e sobre quem foi realmente esse personagem na Bíblia Sagrada. O nome do rei Salomão aparece a cerca de 300 vezes no Antigo Testamento e 12 vezes no Novo Testamento. Entretanto, meus queridos irmãos, Salomão não é mencionado na narrativa bíblica até que são descritos os últimos dias de seu pai, que era o rei Davi. O rei Salomão também era conhecido por Gedidias, que significa amado pelo Senhor. Como assim ele foi chamado pelo profeta Natã em 2 Samuel, no capítulo 12 e no versículo 25? Não existe praticamente nenhuma informação sobre os primeiros anos da vida e a juventude de Salomão. Sabe-se que ele foi segundo filho do rei Davi com Betseba, que era a ex-mulher de Urias, já que o primeiro filho do casal morreu logo após o nascimento de Salomão, que se registra em 2 Samuel, no capítulo 12 e no versículo 18. Falando especificamente sobre o seu pai, Salomão então foi o quarto dos filhos do rei Davi, nascido em Jerusalém. Essa história registra em 2 Samuel, no capítulo 5 e no verso 14, e no capítulo 12 e no verso 24. Considerando, meus irmãos, as informações bíblicas acerca da vida de Davi, nós podemos estabelecer
um parâmetro sobre o tipo de ambiente em que Salomão cresceu. Sabemos que Davi casava-se com frequência e, obviamente, isso resultava em constante tensão entre as esposas e também entre os seus filhos, que protagonizavam as mais variadas intrigas e geralmente buscava, entre eles, privilégios. Durante o período em que Davi esteve debilitado antes da sua morte, houve uma intensa luta pelo trono de Israel. A oposição inicial de Absalão também pode ser vista por pessoas, principalmente como a pessoa de Adonias, mais velho dos filhos de Davi, que sobrevivente de Davi, né? Porque Absalão, ele morreu em uma batalha na qual o próprio Joabe cortou sua cabeça e Adonias sobrou. Ele, nesse momento, era o mais velho de Davi, e essa história registra em 2 Samuel, no capítulo 3 e no verso 4. E também em 1 Reis, capítulo 1 e no verso 5. Adonias conseguiu o apoio de Joabe, o ex-general de Davi, e do sacerdote Abiatar, que tentou de todas as maneiras ocupar o trono de Davi, ainda no último dia dele, fazendo exclusivo uma festividade de coroação. E quando souberam do plano de Adonias, os aliados de Salomão trataram de trabalhar para que se Davi lembrasse da promessa ainda não cumprida a respeito do rei Salomão, de que ele seria o seu sucessor. Essa história registra em 1 Crônicas, no capítulo 22, no versículo 9 e no versículo 10. E assim, Davi deu ordem acerca da sucessão de Salomão ao trono, ou seja, Salomão agora era o adébito do trono. E este foi coroado rei em Israel, sendo ungido por Zedoque, o sacerdote Zedoque, que ungiu Salomão em 1 Reis, no capítulo 1, e no versículo 28 até o 39. E provavelmente, quando ele foi coroado rei, Salomão não tinha muito mais do que 18 anos. Salomão era apenas um jovem que tinha acabado de ficar de maior. O rei Salomão, meus irmãos, ele reinou há cerca de 40 anos em Israel. Os estudiosos discutem que o seu período de reinado ocorreu aproximadamente entre 971 a 931, ou entre 960 e 920 antes de Cristo, sendo a primeira possibilidade a mais provável. E logo após a morte do rei Davi, o rei Salomão conseguiu as instruções do seu pai e agiu na conformidade para solidificar a sua posição como rei e desmartelar
todas as oposições. Assim, após a morte de Adonias e de Joabe, e o banimento do sacerdote Abiatar, Salomão passou a reinar sem oposição interna. O rei Salomão, ele herdou de Davi um extenso território, como aproximadamente 128 mil quilômetros quadrados durante o seu reinado. Salomão melhorou muito as condições domésticas em Israel. O rei Salomão substituiu as antigas divisões tribais por uma divisão de seu território em 12 distritos administrativos, nos quais cada um possuía um oficial, um comissionado pelo rei. E esse distrito, ele tinha responsabilidade de prover o sustento para a corte durante o ano, e sendo cada distrito responsável pela superioridade de um mês. A lista de mantimento era bastante onerosa e pode ser consultada em 1 Reis, no capítulo 4, no versículo 22 e no versículo 23. A corte do rei, ela era bastante completa e também era muito bem montada e muito bem organizada. E os seus auxiliares de governo era chamado de príncipe, sendo eles Azarias, que era o filho de Zedoque, que era como um sumo sacerdote, Eliórife, que era Aias, que era o seu secretário, Josafá, que era o encarregado dos registros, Benaia ela era o general do seu exército, Zedoque e Abiatar era sacerdote, Azarias era o filho de Natã, com supervisor dos 12 oficiais comissionados nas unidades administrativas do rei. Zabude era o conselheiro do rei, Aisa era o mordomo do rei, Adoniarão era superintendente do serviço forçado que foi utilizado por Salomão em sua realização. E no hábito militar, o rei Salomão também ele fez melhorias, Ficou bem mais organizado de quanto era o seu pai, o rei Davi. As significativas, ele introduziu carros de batalha, ele introduziu cavalaria em seu exército, ele também proveu novas estradas, ele estabeleceu fortalezas de fronteiras para guardar rotas comerciais. O rei Salomão era como um grande comerciante, A atividade comercial era o ponto mais forte do reinado de Salomão. Ele, meus irmãos, ele controlou as rotas comerciais e ele estabeleceu pontos estratégicos de atuação que lhe renderam muitas receitas, de modo que prata se tornou tão comum no seu reinado
que quanto pedras preciosas e também cedro, fazendo que ele viesse no meio de um resplendor de riqueza, né, nunca vista antes em Israel. Salomão, ele conseguiu boa receita através das taxas, das cobranças, das caravanas, né, que precisava cruzar os territórios. O rei Salomão, ele foi um grande diplomata. Ele utilizou até mesmo o seu casamento para conseguir vantajosos acordos internacionais para com as nações, fazendo que durante todo o seu reinado, raramente Israel precisasse de preocupar com alguma ameaça militar. O primeiro acordo comercial de Salomão foi com Irão. Esse Irão, ele era o rei de Tiro. E nele Salomão pagava anualmente alguns equivalentes a 2.000 toneladas de trigos e 400.000 litros de azeite de oliva puro em troca de madeira e em troca de mármores para a sua construção. O rei Salomão também firmou um contrato com o comerciante do Egito para comercializar cavalos e carros. Por sua vez, ele portava e exportava aos heteus, os sírios, que obtendo um lucro muito forte em cima disso, né? Está registrado em 1 Reis, no capítulo 10 e no versículo 28. A atuação comercial que trouxe mais lucro para o rei Salomão foi o seu comércio marítimo, aonde os seus barcos navegavam pelo Mar Vermelho, no Oceano Índico, chegando até Ofir, chegando até tais vantagens que poderia durar até 3 anos. E quanto considerava a receita anual proveniente, as suas estratégias comerciais das taxas que ele recebia pelo tráfego de mercadorias e dos impostos que ele recebia da população presente em todo o seu território, ele controlava e estigmatizava de uma soma de um nível excepcional, né, que era colocado o rei Salomão como um dos mais ricos de toda a história da humanidade. A construção do templo e os edifícios do rei Salomão, todas as construções realizadas durante o reinado do rei Salomão, certamente o templo em Jerusalém é a mais importante delas. Conforme a promessa do próprio Deus ao rei Salomão, ele executou o projeto de seu pai de construir um templo para abrigar a arca da aliança. E para obter a mão de obra necessária, o rei Salomão, ele recorreria ao trabalho forçado. Ele fez e colocou cananeus na condição de escravo no estado de Israel. Isso registra em 1 Reis, no capítulo 9, no versículo 20 e no versículo 21. Todavia, o número de trabalhadores cananeus era insuficiente para suprir os seus planos. Então,
ele recrutou alguns israelitas para tal tarefa, obrigando também um tipo de trabalho forçado. E essa medida foi bastante impopular. O fato de que ficou evidenciado no episódio do assassinato de Adonirão, o superior, que era superioridade, né, que dos grupos, o que ficava na frente de suprir e também de atencionar, gerou já um início de um tumulto, né, que nós vemos em 1 Reis, no capítulo 4 e no versículo 6. 1 Reis, capítulo 5, do versículo 13 até o 18. E 2 Crônicas, capítulo 2, do versículo 17 até o versículo 18. O templo construído por Salomão ficava localizado no Monte Moriá, aonde Abraão foi levar Isaque a sacrifício. O lugar onde o rei Davi havia edificado um altar ao Senhor, né, que está em 2 Samuel, no capítulo 24, do versículo 16 até o versículo 25. E também em 1 Crônicas, no capítulo 21, até o versículo 15. Do capítulo 21, do versículo 15 até o 25. E provavelmente, meus irmãos, Abraão ali teria sacrificado muitas vezes, né? E um dos primeiros sacrifícios foi quando ele levou Isaque, que Deus não deixou ele cometer tal sacrifício. E apesar disso, Davi ter coletado, né, a maioria dos materiais de construção para o templo, né, porque Davi, na sua força, ele lutava e conquistava os materiais para o templo, né? Está escrito em 1 Crônicas, no capítulo 22 e no versículo 2 até o 4. E foi no 4º ano do reinado do rei Salomão que ele começou a ser constituído, né? E nessa constituição de toda a maquete do templo, começou também o início de uma construção. Mesmo parecendo uma construção com diâmetro e também com a dimensão modesta na atualidade, o edifício do templo apresentava uma construção grande na época, medindo 30 metros de comprimento e 10 metros de altura e 15 metros de altura, 10 metros de largura e 15 metros de altura. A sua construção levou o período de 7 anos. E quando concluiu a construção do templo, no 11º ano do seu reinado, o rei Salomão, ele planejou a grande celebração, meus irmãos, aonde o sacrifício foi oferecido na dedicação do edifício do templo construído pelo grande Reis. Essa história registra em 1 Reis, no capítulo 8 e no versículo 9. E também em 2 Crônicas, capítulo 5 e no versículo 7. Dentre os outros edifícios construídos pelo rei Salomão em Israel, nós podemos destacar a Casa do Bosque no Líbano, que tinha 50 metros de comprimento e 25 metros de largura e 15 metros
de altura, um pórtico na coluna medindo 25 por 15 metros, uma sala do seu trono, onde ele realizava o seu julgamento em prol à sua nação, uma casa para a filha de Faraó, de sua esposa, cujo local possuía a importância digna de uma filha de um monarca egípcio. A própria residência de Salomão foi uma construção considerável, ainda acomodava 700 esposas e 300 concubinas, além de servos necessários, que registra em 1 Reis, no capítulo 11 e no versículo 3, Salomão também edificou Milo, dos enormes fortaleza para proteger o templo, que fica em 1 Reis, no capítulo 9 e no versículo 24. A sabedoria do rei Salomão começa em 1 Reis, no capítulo 3, e em 2 Crônicas, no capítulo 1. Nós lemos o registro do sonho que o rei Salomão teve, onde o Senhor lhe apareceu e lhe perguntou o que mais ele desejava receber. E Salomão, ele poderia ter pedido riqueza, longevidade de honra, longevidade de vida, porém, o jovem rei pediu sabedoria. Isto é, um coração compreensível para o poder que ele precisava para governar prudentemente o seu povo. Um dos episódios que mais destaca a sabedoria do rei Salomão é aquelas duas mães, que comparecem na sua presença, disputando por um único filho recém-nascido. O caso era bastante difícil, pois não havia nenhuma testemunha, não tinha nenhuma filmagem, era um caso meio complicado. E com muita sabedoria, o rei Salomão, ele propôs que o menino fosse dividido ao meio, em duas partes, para solucionar o problema daquelas duas mães brigonas. E diante da possibilidade da morte de seu filho, a verdadeira mãe preferiu entregar o menino à mulher que era a impostora, e isso fez com que Salomão julgasse aquela causa de uma forma impecável. A sabedoria do rei Salomão também pode ser recebida em toda literatura que ele produziu. Salomão, ele compôs milhares de provérbios e cânticos, que nos relata em 1 Reis, no capítulo 4. A profundidade dos seus provérbios e também que impressiona o modo que a Bíblia retrata e também que relata. Ele discorreu sobre as árvores, sobre os animais, sobre as aves e sobre os peixes, Veja em 1 Reis, capítulo 4 e no versículo 33. Além de todos os relatos bíblicos, muitas lendas documentadas da antiguidade que se refere à espetacular sabedoria do rei Salomão. Entre os livros da Bíblia atribuído a Salomão, a autoridade que Salomão tinha, que era excepcional, da parte dos livros, principalmente o livro de Provérbios,
bem também como o livro de Eclesiastes, o livro de Cântico dos Cânticos, e também chamado Cantares de Salomão, né? Nós vemos ali nos Salmos, que o Salmo 72 é dele, e o Salmo 127 também é do rei Salomão. Então Salomão, ele foi excepcional na forma abrilhantada de aplicar a sua sabedoria. A Bíblia diz, meus irmãos, que a sabedoria de Salomão impressionava de tal modo que vinha pessoas de todos os povos, de todos os reis de todos os lugares da terra, para ouvir a sabedoria do rei, né? Essa história registra em 1 Reis, no capítulo 4 e no versículo 34. Uma dessas visitas foi feita pela rainha de Sabá, que veio dos confins da terra para poder ouvir pessoalmente a sabedoria do rei Salomão, né? Até Jesus fala disso em Mateus 12 e no versículo 42. A rainha de Sabá, ela fez muitas enigmas ao rei Salomão, e o rei respondeu inteligentemente todos os questionamentos feitos por ela, deixando completamente impressionada. Nessa história registra em 1 Reis, no capítulo 10 e no versículo 8. E na ocasião, a rainha de Sabá, ela presenteou o rei Salomão com muitos presentes, além de 120 talentos de ouro, né, que está registrado em 1 Reis, no capítulo 8, 1 Reis capítulo 10, do versículo 8 ao 10, né? Salomão, ele declinou, a morte deixou ele um pouco declinado. Apesar de toda a sabedoria que o rei Salomão tinha, ele tomou uma atitude que trouxe problemas, entre as quais pode-se destacar que foi o trabalho forçado, na qual submeteu o seu povo, que foi também as práticas comerciais internacionais, de que alguns fizeram que as idolatrias entrassem no meio do povo, e pelo contato com outros tipos de povos, a pesada carga de imposto, a sobrecarga que ele colocou sobre os israelitas, a intensa poligamia, né, que foi o principal meio da qual outros deuses começaram a ser considerados entre o território dos hebreus. E de toda lista, certamente, da sua vida conjugal, que mais merece destaque, pois ele, além da poligamia, ele tinha o hábito de praticar, que era praticado por Salomão, entre as suas esposas, né, que era estrangeira, né, que fizeram com que a sua velhice ele praticasse uma adoração mística, né, seguindo outros deuses, que está escrito em 1 Reis, no capítulo 11 e no versículo 14. Né, para o rei Salomão, o casamento fazia parte da sua estratégia política, ou seja, ele afirmava muitas alianças através dos seus casamentos, e foi assim que ele atingiu o impressionante número de 700 esposas, além das 300 concubinas, né? Entre as esposas do rei Salomão estava a filha de Faraó, né? Que por ocasião dessa união, o rei do Egito lhe deu como dote a cidade de Gezer, né, que está em 1 Reis, no capítulo 9 e no versículo 16.
Algumas tradições árabes, judaica e Etiópia sugerem que Salomão também teve relacionamento amoroso com a rainha de Sabá, tendo até mesmo nascido um filho desse envolvimento, né, que colocaram o nome dele de Menelik, né, que foi o primeiro fundador da casa real de Etiópia. Porém, a Bíblia ela não relata acerca disso, né? O grave pecado do rei Salomão, ao afrontar a adoração monoteísta em Israel, quando ele começou a seguir outros deuses para satisfazer as suas esposas estrangeiras, ele não poderia ficar impune. Tal comportamento foi reprovado pelo Senhor, que por sua misericórdia e amor a Davi, ele suspendeu o seu julgamento total durante o período da sua vida. E Salomão, ou seja, ele não tirou o reino de Salomão, mas após a sua morte ele castigou, derramando o reino, a sua ira, e foi tirado o seu filho, né? Em ocasião, o reino do reino do norte de Israel, ele foi dividido em dois, porque eram 2 tribos e o reino era 12 tribos, e foi dividido o reino em 2. Mesmo na vida de Salomão ele experimentou a ameaça dos seus inimigos, né, levantados pelo próprio Deus, né, como foi o rei Haddad, o rei Rezon, né? Jeroboão ele foi o último que era um líder forte, trabalhador, que rebelou contra as políticas do rei Salomão. E esse Rezon, ele foi uma pedra no sapato de Salomão, juntamente também com Haddad. Tudo que o rei fazia, ele se opunha. Ele era oposição geral do rei. O rei ficou com ele entalado na garganta, no modo de dizer. E nos dias do reinado do filho do rei Salomão, né, que foi o Roboão, ele dividiu o reino de Israel em 2 partes, né, que foi norte, Israel, e que foi sul, Judá, e se tornou sobre 10 tribos do norte e 2 tribos do sul. E apesar de encerrar a sua vida de uma forma melancólica, deixando um reino desgastado e prestes a ruir, o rei Salomão ele fez contribuições importantíssimas para Israel, sendo que ele construiu o templo que colocou Israel no cenário internacional e foi principal autor das literaturas de sabedoria hebraica. Também é importante mencionar que toda a glória e resplendor do rei Salomão tipificou o reino do Messias, de uma forma que no Salmo 72, no frequente uso da linguagem hiperbolólica, mesmo tempo que se refere o rei humano, se refere à prenúncia do Cristo. O próprio Jesus, ele falou que no livro de Mateus, capítulo 12, e no versículo 1, 12, versículo 41, ele falou: aqui está quem é maior do que o rei Salomão. Então, com todo esse relato, eu só tenho a dizer para o
meus ouvintes e irmãos, que a riqueza, ela provém de Deus. A sabedoria, ela provém de Deus. O casamento é algo sagrado que Deus constituiu na terra para abençoar o seu servo, para abençoar a família. Os filhos é dádiva de Deus, vem da parte de Deus. As conquistas é de Deus. Tudo nessa terra que nós temos de benefício, ela vem da parte de Deus. Até mesmo os malefícios é permissão de Deus. Porque disse o Martinho Lutero que até mesmo Satanás é um cachorro na corrente de Deus. Satanás só vai até onde Deus permite, ou seja, tudo que nos acontece aqui é permissão de Deus. Nunca podemos perder essa visão. Nunca devemos colocar em nossa fé outro tipo de Deus ou deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. E foi por causa dele que Cristo se manifestou para tocar, para dar prosseguimento no reino, né, que ficou vazio, a cadeira virou uma bagunça, né, porque Roboão não ficou muito tempo, ele foi assassinado, logo após veio Jeroboão, fez maior bagunça no reino, mas Jesus colocou ordem neste reinado. Não só colocou ordem, mas colocou um sangue da purificação para limpar o homem da iniquidade e levar o homem ao nível elevado de reconhecimento divino, né, que é a própria reintegração do homem com Deus. Essa foi a palavra sobre o rei Salomão, e em breve estarei postando mais mensagens sobre personagens, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor Jesus.